A seguir, teremos a segunda palestra especial dessa edição do Fórum da Liberdade, que será apresentada pelo keynote speaker Jorge Gerdau Johan Peter. Jorge Gerdau Johan Peter é presidente do Conselho de Administração da Gerdau e, sob a sua liderança, a companhia se transformou em uma empresa internacional. Hoje, a Gerdau possui presença industrial em 14 países, com operações nas Américas, na Europa e na Ásia, as quais somam uma capacidade instalada anual superior a 25 milhões de toneladas de aço. Jorge Gerdau também tem forte atuação na busca pela eficiência e qualidade da gestão nos setores público e privado. Foi fundador do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. Atualmente participa do Conselho do Movimento Brasil Competitivo, uma das mais ativas organizações para a busca da execução de reformas estruturais necessárias para o crescimento brasileiro. É membro da Academia Brasileira de Qualidade. Nas áreas de Educação e Cultura, preside a Fundação Iberê Camargo, o Conselho da Fundação Bienal do Mercosul e faz parte do Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Jorge Gerdau atua também como membro do Conselho do Instituto Aço Brasil, do qual foi presidente durante 2 gestões. Faz parte do Conselho Superior Estratégico da Fiesp e do Conselho da Parceiros Voluntários. É integrante do Conselho Consultivo do Escritório Brasileiro do David Rockefeller Center for Latin America Studies, mantido pela Universidade de Harvard. Além disso, é presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Com vocês, Dr. Jorge Gerdau Johan Peter. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minhas congratulações pelo sucesso de mais esse evento, 27º ano do Fórum da Liberdade. Eu tenho a impressão que cada fórum é melhor que o anterior, tá certo? É uma coisa fantástica, né? Eu estou um pouco constrangido de falar depois de ouvir o mestre Ives Gandra, né? Eu digo, olha, eu tenho que ficar calado mesmo, porque é uma capacidade extraordinária. Mas eu vou tentar dar a minha visão desses anos de experiência que eu tenho sobre os desafios no que concerne a tecnologias de gestão e quais são os grandes desafios que nós temos. Nós tivemos aí 3 palestras, talvez, que ajudem um pouco no que eu vou colocar. A palestra ontem, o Duda Mendonça, eu achei extremamente interessante, né, que também já dá uma série de encaminhamentos com uma visão, análise crítica muito boa. O discurso do Aécio Neves, eu acho que foi muito interessante, e mostrando um pouco as macro preocupações. Assim que eu vou colocar alguns números, alguns dados iniciais para transmitir a vocês as minhas preocupações e depois vou tratar um pouco de algumas soluções de como conduzir o processo. Mas o ponto mais interessante que talvez eu possa transmitir a vocês, que é um tema que hoje cada vez me preocupa mais, e eu tenho uma frase extremamente simplificada, que é o seguinte: toda eficiência se obtém em qualquer tipo de atividade privada ou pública com domínio dos processos em que a eficiência por pesquisa, estatística, etc., se maximiza. Mas tem um processo maior, que é o processo mais importante, que é o processo de gestão mais importante, chama-se governança. É interessante que na minha vida prática, esse tema de governança, que inclusive o Brasil hoje tem um Instituto de Governança corporativa de mais de 20 anos e vai aprimorando, o mundo financeiro foi se aprimorando enormemente com as técnicas de gestão e governança. Esse tema de governança tem me preocupado enormemente, porque no setor privado a governança acontece e é extremamente interessante, quase que por uma lei natural. Porque a empresa privada tem o risco da morte.
E as empresas maiores estão estruturadas, as empresas menores, o empresário não dorme de noite para achar o foco da sua governança. Agora, no setor público, o que acontece? O processo de uma visão política, pensa a curto prazo, apaga incêndio e não tem o temor da morte. É interessante, vamos dizer, eu tenho na minha experiência, eu digo assim, tudo que se afasta muito das leis naturais, né, começa a não funcionar. Então, gente, na minha palestra eu vou tocar nesse tema da grande preocupação que eu tenho hoje, né, de como é preciso aprimorar o processo de gestão e principalmente de governança. Ontem, na palestra do Duda Meltzer, eu falei Melchior, Mendonça, aliás, Duda Mendonça. É Duda Meltzer, Eduardo Meltzer, né? Bom, me corrigi, né? Pior é não corrigir. É interessante como ele colocou as sequências de processos que têm que ser corrigidos. Hoje o professor Ives Gandler colocou novamente coisas que têm que ser geridas. Mas eu vou colocar um número inicial para vocês, o que aconteceu na análise do crescimento da economia brasileira nos últimos 25 anos. Nós, em 17 anos, dentro desses 25 anos, o Brasil cresceu menos que a média brasileira. Agora, o número que mais preocupa é de que o crescimento médio de 88 a 2012 foi de 2,6% ao ano. Agora, pior ainda, que tomando o crescimento demográfico desses anos, o crescimento per capita fica de 1,1% ao ano. Então, nós todos não analisamos esse tema com a profundidade necessária e analisar. Sabe o que significa o crescimento per capita de 1,1%? É dobrar o rendimento per capita em 90 anos. Gente, isso é estatística realística. Se nós tomarmos depois do Plano Real, tá certo? Nós passamos a ter um crescimento médio, em vez de 2,6%, de 3%. Agora, no crescimento per capita houve uma melhoria importante, mas não é porque nós melhoramos de eficiência, porque diminuiu o crescimento demográfico e temos um crescimento real per capita de 1,5%. Gente, eu pergunto a vocês, isso é aceitável? Eu digo, é inaceitável. E todos nós sabemos que potencialmente, e nós pela imprensa, pelos políticos, etc., o pessoal fala bonito, tá certo? Mas o número é esse aí. Tá certo? É um número inaceitável. No nosso setor que nós trabalhamos, siderurgia, nós há 30 anos nós estamos com consumo per capita entre 100 a 120 quilos per capita, não saímos. O mundo desenvolvido tem 300, 400 quilos per capita. Eu falo esse número porque esse eu conheço, domino. E a Coreia tem um consumo per capita de 800 quilos. Eu poderia, esse número do aço, né, vocês pegam qualquer outro tipo de consumos significativos, vocês vão chegar a esses números. Consequentemente, na realidade, nós temos aí um desafio que se pergunta o que fazer, como fazer. Se eu tomar esses números em relação ao Rio Grande do Sul, né, de 93 a 2002, o crescimento do Brasil foi 3% em média e o Rio Grande do Sul 2%. E de 2003 a 2012, o crescimento no Brasil foi 4% e do Rio Grande do Sul foi 3%. Então, o nível de não crescimento no nosso estado aqui é mais agravado pelas macro conjunturas, essencialmente de natureza política.
O maior problema está na poupança, que eu vou falar logo adiante. Gente, nesse processo de análise, é muito interessante e importante analisar as grandes mudanças do cenário mundial. Porque, como o Brasil conseguiu superar relativamente bem, ou mais, passou bem pós-crise 2008, né, pelos dois fatores já apresentados aqui no Congresso, que é principalmente, nós fizemos as antecipações de consumo, né, por incentivos, e o segundo lugar, quando veio 2008, nós tínhamos uma faixa enorme para aumentar o financiamento ao consumidor. O endividamento era baixo e dava uma margem. Esse modelo, vamos dizer, ele bateu no teto. É muito difícil, vamos dizer, dentro do cenário político, a aceitação dessa realidade. Mas esse modelo, né, que, inclusive, os nossos governantes e o pessoal achava que eram milagrosos, né, que o resto do mundo está na crise, né, os processos clássicos de crescimento e desenvolvimento, elas passam indiscutivelmente pelo índice de poupança. Tem trabalhos do Banco Mundial, também da Fundação Getúlio Vargas, que mostram que quem tem uma poupança abaixo de 20% sobre o PIB, não cresce mais do que 2% ao ano. E o Brasil não consegue sair do índice de poupança ao redor de 16%, 18% do PIB. Há anos e anos é sempre a mesma coisa. Agora, nós vivemos num mundo que está em constantes alterações e, principalmente, eu diria que a globalização, que é um processo gradativo de crescimento e desenvolvimento, e não para, né? Tivemos a interrupção com a crise, etc., mas nós vemos hoje que o processo continua se acelerando internacionalmente e isso exige uma eficiência, uma competitividade que nós estamos absolutamente estagnados em relação a essa realidade. Exige um reposicionamento macro do país que se conjuga entre os objetivos técnicos de macropolíticas de gestão e estratégias com uma visão de discurso político, e aí o tema torna-se evidentemente bem mais complexo. Mas a realidade da globalização, a mudança da crise mundial e o cenário da competitividade mundial, e mais a situação brasileira, exige indiscutivelmente uma mudança de modelo, em que, na busca de investimentos e produtividade, né, é o único caminho que, no meu entender, existe hoje dentro do cenário que nós vivemos, porque pelo processo que nós vivemos pós-crise desses últimos anos, né, vamos dizer, e que criou até uma certa euforia que nos contagiou a todos, né, tanto pelo processo pré-2008, né, dentro do cenário mundial, mas principalmente depois que o Brasil conseguiu sair relativamente bem, nós estamos nos últimos 3 anos com crescimentos baixíssimos, ao redor de 2%, e vamos repetir, provavelmente o número pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas este ano 14 vai repetir, principalmente também pelo cenário de eleições, Copa, etc., onde eu não vejo mudança maior. Aliás, muitas vezes me perguntam assim, Jorge, do ano em 2011 para 12, me perguntaram, Jorge, mas vai melhorar agora 12? Ou em 12, final, me perguntaram, Jorge, vai mudar? Vai melhorar? Eu disse, mas o que está mudando? Para haver melhoria tem que haver mudanças. E aí esse conceito da oportunidade de crescimento, ela tem que ser olhada dentro do cenário mundial. Nós temos aí algumas atrapalhadas no meio desse processo todo, porque nós nos comparamos muitas vezes com países já desenvolvidos, mas que fizeram seu sacrifício de poupança e organização econômica durante dezenas de anos. Uma outra coisa que nos atrapalha é que os Estados Unidos, que historicamente foi um país essencialmente poupador, ele nos últimos anos deixou de poupar com consequências graves, mas
principalmente porque o mundo popa para os Estados Unidos. Sempre há ciclos, que nem foi a Inglaterra, né, comandava a moeda, a libra esterlina comandava a moeda, consequentemente a poupança do mundo se orientava. Hoje, quem comanda o processo é o dólar, provavelmente vai ser a China daqui a 20 anos, 30 anos, né, que os deslocamentos, quem tem o maior domínio econômico e competência, a moeda tem essa vantagem. E eu até, brincando um pouco com os macroeconomistas, eu pergunto, quanto da inflação americana é pago pelos americanos e quanto é pago pelo mundo? E essa pergunta, né, vamos dizer, o professor Pastore, que é conselheiro lá do Grupo Gerdau, né, ex-presidente do Banco Central, ele diz, Jorge, 2/3 é pago pelo resto do mundo, ele só paga 1/3 dessa inflação. Tá certo? Bom, isso é extremamente interessante, porque o caminho, não tem outro caminho do que aumentar o índice de poupança para aumentar a capacidade de investimento. E aí eu gostaria de colocar, antes de me aprofundar um pouco mais ainda nessa análise, tremendamente complexa, tecnicamente não tanto, mas politicamente tremendamente difícil, pela nossa tradição, pela cultura bolivariana, tá certo? Né, que o Brasil fica um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Infelizmente um pouquinho mais para lá do que para cá, aliás, um pouco mais à esquerda do que à direita, tá certo? Mas essa pulsão indefinida, né, vou dizer que o nosso país vive em relação a esse processo, é tremendamente complexo em relação aos desafios que temos. E aí eu me permito, dentro de vários objetivos, colocar primeiro ainda o problema da realidade social que vivemos. Teoricamente, tem 5 macroatividades de responsabilidade maior do Estado. A lista não termina, né? Mas eu diria que são basicamente em que a ação, o comando, a orientação macropolítica do Estado é decisiva, né? E aí nós hoje vemos acontecendo as demonstrações das ruas, né, que é indiscutivelmente uma demonstração da insatisfação do povo em relação à qualidade de serviços que recebe. E aí eu tocaria nesses pontos chaves como educação, saúde, segurança, logística e mobilidade urbana. Todos eles deixam a desejar. E eu lhes digo o seguinte, para enfrentar essa realidade social e política, se nós não tivermos capacidade gerencial de reconduzir o nosso país para uma taxa de crescimento não histórica dos últimos 30 anos, gente, tá certo? Mas essa nova classe média que surgiu são outras aspirações, né? Essa exigência sobre esses 5 serviços básicos, tá certo? E o difícil é que ainda no sistema de governo federal, estadual, municipal e as delegações, competências gerenciais diferentes, né, torna o tema tremendamente complexo. Mas eu poderia me estender horas sobre esse tema, né, e eu vou fazer algumas observações sobre cada um para transmitir a vocês meu sentimento. Mas, gente, com um nível de crescimento de 2%, você só rompe isso com sistema de poupança e investimento. Pode ser interna ou externa. Mas qualquer uma delas exige um comportamento de liderança para que os mercados sintam-se atrativos para que o investimento aconteça. Se eu não tiver a inteligência de conduzir o processo para atrair capitais, seja ele privado, nacional, privado e internacional, né, eu não vou conseguir essas metas de crescimento maiores que precisamos atender. Mas por quê?
Historicamente, nós conseguimos ir levando o processo. O Brasil já teve índices de poupança elevados, né, no processo da Revolução, né, que lógico que é mais fácil fazê-lo, mas nós tivemos alguns anos no governo Médici com poupanças próximos a números de 26%, 28%. Eu comecei a pensar esse tema, gente, pelo seguinte: por que uma China cresce e o Brasil não? E o sistema é muito interessante observar. É o alto índice de poupança da China. A China tem um índice quase perto dos 50% do PIB. O número é tão elevado que eu fico até meio constrangido em falar, porque ele é quase incompreensível. Bom, eu vou dar logo uma explicaçãozinha que ainda, dentro de nossas análises macro, dá uma perturbação maior ainda o porquê. Mas pegamos países que nem a Índia tem uma poupança sobre o PIB próximo a 26%, 28%. A maioria dos países da América Latina tem índices de poupança próximos a 24%, 25%. Nós não conseguimos sair do 18%. Aliás, deixa eu fazer mais uma observação importante. Desses 18%, o setor privado poupa 16%. Como 40% do PIB está na mão do governo, 37% carga tributária mais o déficit, o setor privado está com 60% e ele consegue poupar 16%, é praticamente 30% da parte do PIB privado, que nós juntos aqui conseguimos poupar, que é um índice internacionalmente muito respeitável. Agora, os 2% do governo, né, as 13 instâncias poupam 2%, é absolutamente inaceitável em relação ao passivo social que nós temos em relação ao país. E isso passa por uma má gestão, mas principalmente por uma não discussão conceitual de governança, que a realidade é essa, eu tenho que gerenciar isso de tal forma, porque se eu não conduzir, eu não vou vencer a batalha social que nós temos pela frente, que no meu entender, com os problemas hoje, que vemos com as demonstrações na rua, provavelmente, se nós não atacarmos com seriedade o problema, nós vamos ter dificuldades. Consequentemente, eu vou dar uma passada rápida na educação. Vou dizer, a mim o que mais me choca na educação, eu trabalho fortemente lá com o Conselho de Todos pela Educação. A educação conseguimos pelo menos sair do 6º lugar de prioridade brasileira para um 2º lugar, com tendência a chegar ao 1º lugar. Mas ainda não conseguimos que a educação passe a ser de qualidade. Mas o maior problema ainda existe em termos da não educação infantil, o analfabetismo funcional. Essa palavra analfabetismo funcional é para adultos, não para crianças, né? Tecnicamente está errado que eu digo, mas a palavra choca na dimensão, então uso ela porque ela choca mais. Do 4º ano primário, gente, 40% das crianças são analfabetas funcionais. Essa criança praticamente está perdida. E o que nós fazemos? O que nós reagimos? Nós aceitamos um processo desse? Bom, a saúde eu não preciso falar, né? As filas dos hospitais, é enorme. O problema é maior porque a capacidade do país, nós temos uma capacidade de investimento na saúde de 200 bilhões, que o setor público investe uns 80, tá certo? E esse número, vamos dizer, se nós fizermos o que a Constituição prometeu para o povo brasileiro e festejou, tá, é maior que o PIB brasileiro, tá certo, gente? Então, o que novamente tem que fazer? Eu tenho que analisar dentro do conceito de objetivos, governança, que eu tenho pouco, eu tenho que definir a quem atender e como atender e com o que eu vou atender. Porque assim eu estou tapeando, estou só tapeando, gente, tá? E eu não estou atacando o problema com a seriedade que merece. Por isso, professor Ives, quando o senhor fala que há, quantos anos, 25 anos, ou quantos, não sobe o preço das nossas santas casas, né, nos quais eu estou profundamente envolvido, porque são instituições espetaculares que estão trabalhando magnificamente, estão praticamente todas quebradas, né? Então, eu sempre digo, uma Santa Casa aqui, nossa, trabalha o mesmo número de pessoas que o Cristo Redentor, 4.000 pessoas. Só que o custo da Santa Casa é 1/4 do Cristo Redentor, tá certo? Então, os senhores veem que máquina de gestão nós temos que trabalhar em cima. Bom, saúde, segurança, logística, eu gostaria de fazer uma observação. Com esse problema da Câmara, o Bernardo Figueiredo, quando pegou a empresa de planejamento logístico,
ele pediu um apoio, eu mobilizei os empresários para fazer um levantamento do nosso passivo logístico. Passivo logístico em rodovia, ferrovia, hidrovia e portos. Aeroporto nós não pegamos, que tem um encaminhamento razoável aí. E eu tenho esse número, que daqui a pouco vou falar, e tem um outro número que é o Ministério do Transportes. Durante o governo, nos últimos 10 anos, quase 20 anos, o Ministério do Transporte tem andado com uma verba de 2 bilhões para atender nossa demanda de investimento em logística. Por isso que é tão importante conseguir atrair capitais privados, concessões. Esse último ano a verba foi 15 bilhões, tá? Mas só aplicaram 8 bilhões e meio. O ano anterior a verba era 11, também aplicaram 8 bilhões. Agora, quero ver se alguém tem ideia de que é nosso passivo, nossa lacuna, para que a logística tivesse o mínimo de competitividade mundial em relação à nossa realidade. Gente, esse buraco aí é de 600 bilhões. Gente, eu pessoalmente tenho uma vergonha, porque digo, eu como cidadão, eu não tinha ideia dessa dimensão. E não tinha ideia desse ínfimo número de anos e anos que nós trabalhamos com o número de 2 bilhões. Eu digo, que governança de país é esse? E isso nos leva que nós temos hoje um custo de logística de 15%, o Rio Grande do Sul tem 17,8%, né? Graças às concessões privadas que nós temos aqui no nosso estado, que foram abolidas brilhantemente. E que nos fazem com que o Rio Grande do Sul tenha 17,8% do PIB pagando em logística. Estados Unidos é 6,5%, gente. Aí falam do custo da competitividade ou da não competitividade do Brasil. E a não competitividade, ela está essencialmente extramuros e não intramuros. Eu faço um trabalho intenso com as comparações das nossas empresas nos 14 países e faço comparação entre competitividade física, que é homem-hora, índices econômicos, e não competitividade econômica, que é o país com a logística, com a lei trabalhista, com a estrutura tributária. A verdade é que esse conjunto de não competitividade, né, é um desafio enorme, e principalmente por isso que eu relaciono isso na nossa macro desafio de poupança e investimento com a globalização e a competição aberta. Então, se você tomar esse quadro da logística, da mobilidade urbana, o tema ainda é mais complexo. Não sei se vocês observaram aquelas placas, mas a placa que assim eu achei talvez mais interessante, ele diz assim, a central do Brasil há 30 anos é igual. Gente, tem que ter rebelião. Quem tem esposa e uma filha tem que enfiar dentro daquele trem da central do Brasil. Tem que ter rebelião, gente. Não dá para aceitar, gente. Tá certo? Então, se eu tomo essas 5 macrofrentes de responsabilidade que o país tem, né, eu digo como vencê-las. E aí, indiscutivelmente, vamos dizer, essa visão de poupança e investimento é uma peça-chave. Dá para escrever livros sobre isso, porque poupar em clima tropical é muito difícil. Tá? Você numa praia do Nordeste tem um peixe, tem água de coco e um paninho para esconder, o principal está feliz. Tá? Então, o tema de poupança na cultura, do desafio que nós temos, né, vamos dizer, a elite pensante tem uma responsabilidade enorme de analisar isso, de como enfrentar. Mas a verdade é que o círculo virtuoso passa poupança, investimento, que gera desenvolvimento, educação e competitividade. Nós não temos como fugir desse processo. E aí, nas conversas que eu tenho tido com os candidatos à presidência da República, e também com apoio de estudos, né, que eu tenho procurado fazer, buscar com parceiros,
empresários e com a McKinsey e outras consultorias, eu digo o seguinte, gente, nós temos que ter algumas macrometas, tá certo, gente? E que eu diria que o processo das macrometas, elas passam indiscutivelmente por algumas coisas relativamente simples, tá certo? Mas a primeira definição, e aí nós devemos copiar os coreanos, eu tenho que expressar uma vontade de crescimento. O sucesso dos coreanos, construído há 30 anos, né, foi numa definição de dizer nós queremos ter um índice de renda per capita de X. E eu digo o seguinte, eu gostaria que nós nos comprometêssemos com os governantes a uma meta de dobrar a renda per capita até 2030, que dá um número ao redor de 4,5%, né, que tem que ser o grande motor para, em cima desse objetivo de visão estratégica de governança, né, eu desdobrá-la nos outros itens, tá certo? Mas, se eu não tiver uma vontade férrea de atingir isso, né, eu não chego lá. E esse desdobramento no processo, é interessante, o ministro Manteiga, eu tenho debatido isso algumas vezes com ele, e na última vez, naquela premiação da revista Exame, ele colocou no quadro, ali para o ano, uns 4, 5 anos para frente, dizia, nós temos que atingir uma poupança de 24%, certo? Né? E um crescimento anual de 4,5%. É interessante que o pessoal, vamos dizer, o Samuel Pessoa, por exemplo, há 2 anos escreveu um artigo na Folha, né, e eu me irritei terrivelmente disso. Provavelmente o Brasil vai crescer sem poupança, né? E eu, no meu instinto empresarial de poupança, tá certo? A Gerdau foi feita na poupança, 113 anos, gente poupando dinheirinho, tá certo? Minha mãe não trocava cortina em casa para ter mais dinheiro para investir na fábrica, tá certo? Essa ela conta com todo. Diz, não, meu pai não deixava, ela saiu, tá certo? Bom. Esse processo, né, vamos dizer, desse último fim de semana apareceu, né? Para o desenvolvimento nós precisamos trabalhar no investimento. Parece mentira, né? Mas é uma coisa tão evidente, tão normal, estrutural, né, que vem. Então, nesse macro objetivo de atingir o macro crescimento, né, de ter essa meta, tá certo? O que eu tenho que fazer? Poupança, investimento. Investimento, essencialmente em infraestrutura, né? Quando eu tenho 600 bilhões, vocês podem, não precisa escolher muito, pega o dedo no mapa assim, pá, não tem erro. Tem qualquer investimento no Brasil, está tão atrasado, né, que você não precisa ser muito matemático e engenheiro, tá certo? Está na cara. 600 bilhões é muito dinheiro, e além disso é uma programação fantástica para reestimular a economia. E agora, nesses 5 setores básicos, eu digo o seguinte, a meta tem que ser de melhorar 30% da produtividade desse setor. Vocês dizem, esse Jorge está louco. Eu tenho certeza que dá. Eu vou lhe dar exemplos, mais exemplos, tá certo? Nós fizemos no MBC, durante 10 anos, trabalhos. Aqui no PGQP nós temos trabalhos incríveis. Mas nós investimos 78 milhões em processos de melhoria de gestão, nos diversos governos estaduais, tá certo? Do qual ontem Écio Neves falava. Eduardo Campos falou ano passado. Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, da Prefeitura. Nós investimos 70 milhões. Sabe o que deu o retorno desse trabalho? 14 bilhões e meio, que vem dar 196 vezes para cada real aplicado. Deixa eu tomar um outro exemplo. Agora o BNDES financiou o governo de Alagoas para fazer a melhoria de gestão na parte de saúde. Entraram nos hospitais, começaram a gerenciar o processo. A média de permanência de um doente no hospital em Alagoas, eles têm 2, 3 hospitais públicos lá, na capital, tinha uma média de 15, 16 dias de permanência de um doente. Hoje conseguiram levar para um número próximo a 6 dias e não tem mais fila, gente.
Eu tenho uma experiência pessoal nesse processo de gestão, seja hospital, seja comida nas prisões, seja na gasolina dos táxis, tá certo? Seja o que for. Olha, 30% é pouco, gente. Eu passei esses anos agora um pouco mais próximo, olhando os problemas de gestão, né, que depois eu vou falar mais um pouco, mas, gente, dá para poupar dinheiro fácil. Então, dentro da macrovisão, tem que ter objetivo de crescimento, objetivo de investimento, com a poupança interna e externa, né, a preços de competitividade de mercado. Gente, a palavra mercado tem que existir. No mundo só tem duas opções. Ou você intervém, e gosta de intervenção, você tem um benchmark que é Cuba. Ou você tem a opção de saber dançar a música do mercado, tá certo? E nisso aí, você tem que pensar em usar o mercado em benefício do governo. Como cada empresário tem que saber usar o mercado em benefício ao seu desenvolvimento, usando o mercado para comprar melhor, usando o mercado para vender melhor. O governo tem que fazer a mesma coisa. Aí você olha o grupo Pacífico, né, com crescimentos de 5%, 6%, e nós não saímos do 2%. E são países muito mais atrasados do que nós em educação, em empresariado, etc. Mas estão indo, porque o macro conceitual está certo. Se aproximando do bloco norte-americano, que está se integrando com a Europa, e nós ficamos aí brincando de Mercosul, bolivariano, e eu digo assim, puxa, será que a Cristina Kirchner tem que me dizer o que o Brasil tem que fazer? Não dá para aguentar, gente. Mas, resumindo um pouco, dentro do que tem sido posto, eu aprendi, nessa última lição, de que o processo de gestão mais importante é a governança. Parece mentira que tem um trabalho da ISO 38500, que foi desenvolvido como tecnologia para a área de informática, e hoje áreas de informática talvez sejam as áreas tecnicamente, gerencialmente, sob o aspecto de governança, das áreas mais complexas que tem. Cada um de nós sabe na sua vida aqui que isso pesa, e fazer as organizações funcionarem integradas dentro do sistema de informática estruturado, seguro, inteligente, são desafios fantásticos. Imagina no governo a dimensão da complexidade. E nós temos exemplo. A técnica do e-golf no imposto de renda, né? Para arrecadar, eles têm inteligência, né? Para gastar conosco, com o povo, não gastam, tá certo? Então, no trabalho que o Tribunal de Contas da União fez com uma equipe acadêmica inteligente, eles montaram um sistema de 2 círculos, tá certo? É o círculo normal do gerenciamento que a maioria das pessoas conhece, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Act. Esse é o gerenciamento para um pequeno processo, para um grande processo. Mas o processo mais importante é a governança. E aí tem 3 letras básicas, ADM, tá? Para vocês não esquecerem. Avaliar, direcionar e monitorar. Tá? Se você não tiver um processo de governança inteligente, né, você perde a competência de gerência. Então, essa conjugação da definição dos macros objetivos, nós perdemos praticamente isso no país nesses últimos anos. E é interessante que esse problema, vamos dizer, como nós passamos muitos anos de crise, o governo Fernando Henrique foi umas 3, 4 crises internacionais, então a meta era ter 30 bilhões de dólares. Né? Quem tem que trabalhar para sobreviver com a caixa, né, não pensa muito a longo prazo. No governo Lula, nós tivemos o milagre da Ásia, né, que nos deu o boom das commodities, aí veio o boom do minério, tá? E ainda temos o potencial do petróleo um dia que vier à tona, tá certo? Conseguimos trazê-lo à tona. Mas essa conjugação faz com que realmente o Brasil achasse que encontrou a fórmula milagrosa, tá certo? Mas ele foi feito por fatores externos, com poucas estruturações internas. Mas se a gente não voltar aos princípios clássicos, de
de governança, de inteligência, de gestão, nós não vamos nos conseguir aparelhar para enfrentar o risco das pressões que os 5 processos absolutamente mal geridos para atendimento da população. Então, gente, eu chamo a atenção, né, porque essa capacidade de planejar, direcionar e gerenciar o macroprocesso, e eu diria mais uma coisa, seguinte, nos governos estaduais, gerir bem é gerir as operações operacionais. Governança a nível de governo federal também tem esse gerenciamento, mas tem um gerenciamento de governança maior. Aonde é que nós queremos chegar? Aí eu gostaria até de largar uma palavra importante, que é a palavra propósito, tá certo? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito que o país tem? Professor Ulisses Grander, quando o senhor falou, né, no debate que nós temos com as esquerdas radicais, né, e o resto do país, né, é muito interessante. Qual é o propósito? Tá certo? A palavra propósito é terrível, porque eu tenho que aprender a dizer qual é meu propósito, qual é o propósito da minha comunidade, da minha empresa, e qual é o propósito do país. Por isso, esse foco claro de onde queremos chegar. Eu vou me permitir ainda fazer uma observação interessante. Tem um livro de um empresário que sustenta uma think tank na Califórnia. O livro é de Nicholas Berggruen. O título é Governança Inteligente para o Século XXI. Tem o presidente Fernando Henrique é um dos prefaciadores na tradução. E ele coloca o seguinte: a Califórnia é o PIB maior por metro quadrado do mundo. Ele está aí entre 6º ou 8º lugar de PIB no mundo, tá certo? É uma geração de riqueza, inteligência e inovação absoluta. Mas o Estado está falido, tá certo? E aí ele pergunta, será que nós, com o nosso sistema, o sistema plebiscitário é absoluto lá da Califórnia, tá certo? Tudo se discute por plebiscito. E levou o Estado à falência. Aí ele pergunta, será que nós vamos ter condições competitivas e de governança comparado com os países asiáticos estruturados na meritocracia, com o nosso sistema? Bom, quando ele fala isso lá nos Estados Unidos, imagina a gente pensando isso aqui no Brasil, né, gente? Aí realmente é de preocupar. Mas é extremamente interessante que essa análise, né, da governança para o século XXI. E por isso, vamos dizer, quando eu trato esse problema a vocês, né, com a minha experiência desses últimos anos da não governança da estrutura burocrática do país, tá certo? E com seus 39 ministérios, tá certo? Ontem, conversando rapidamente com a Ashley, me perguntou, Jorge, mas quantos ministérios precisaria? Eu digo, olha, eu acho que com 6 dá, tá certo? Porque tem um que cuida da ordem social, das responsabilidades sociais, outro cuida da área econômica, tá certo? Outro cuida da segurança, tá certo? Outro cuida, vamos dizer, provavelmente da parte internacional, e tem um outro que tem que cuidar da condução política. Mas é mais ou menos como uma empresa, tá vendo? Divide em 4, 5, 6 grandes áreas, tá certo? Lógico que isso está fora da realidade, mas eu gosto de trabalhar com utopias, tá certo? Eu construí minha vida sonhando com utopias e, de repente, elas acontecem, tá certo? Então, na realidade, o que eu quero mostrar a vocês que o país chegou num momento realmente que o jogo anterior, no meu entender, terminou. A única esperança que eu tenho é que o Brasil é meio milagreiro, volta e meia a gente acha que não vai dar mais e deu, tá certo? Né? Então isso que a gente tem que continuar rezando aí, que Deus continue brasileiro, tá certo? Bom, mas na realidade, fazendo uma análise do cenário mundial da globalização, os índices de poupança que os países têm,
A carga tributária que nós temos. Eu brinco assim, nós carregamos 40 quilos na nossa mochila. A Argentina está igual. E o resto da América Latina toda, né, tem 18 quilos na mochila. Eu convido qualquer um de vocês a fazer uma caminhada de 10 mil metros com os 40 quilos e outro com 18. Isso não quer dizer que as soluções deles, da visão social, etc., seja satisfatória. Mas a realidade, para ter o custo de 40 quilos, tá, ter o peso dos 40 quilos e não ter retorno de serviço, em que o hospital Cristo Redentor me custa 4 vezes, me custa a Santa Casa, eu não aceito subir um tostão de imposto. Ao contrário, tem que baixar, gente. Só com aperto é que melhora a coisa. Mas eu encerro aqui as minhas palavras, né, agradecendo imensamente a atenção de vocês. Mas eu sou um convicto que tecnologia de gestão são uma ferramenta decisiva, mas quando o core business, né, o objetivo principal, o propósito não está claro, né, nas macro-objetivos do país, né, não é com governança complementar de atividade meio que você faz. Tá certo? Nós temos que trabalhar. Falta think tank, falta discussão, falta estudo para as macro-definições. Mas eu vou dizer o seguinte, com todo esse choro e reclamação que eu faço, tá certo? Né? Eu ainda não achei lugar melhor para trabalhar, investir e progredir do que o Brasil, tá certo, gente? Obrigado.